E aí, pessoal, tudo bem? Esperavam mais um vídeo hoje da Lei Complementar número 6, hoje, dia 20 de março. Nós vamos trabalhar com os artigos 121 ao 126, vamos fechar as licenças que estão previstas na Lei Complementar número 6, até porque nós estamos esgotando artigo por artigo desta lei, e falar um pouquinho sobre aposentadoria. Bom, a próxima licença que nós abordaremos é a licença para tratar de interesses particulares. Ela está prevista no artigo 121, afirmando que o membro da Defensoria Pública, após 2 anos de exercício, poderá obter, e aqui é o mais importante, sem vencimentos, licença para tratar de interesses particulares nos termos da legislação aplicável ao funcionalismo civil. Então perceba, somente após 2 anos de efetivo exercício é que o membro da Defensoria Pública poderá tratar de licença para interesses particulares. E essa licença não confere a ele vencimentos. Durante o período de licença, não há pagamento, não há vencimentos. Tá bom? A outra licença é de afastamento do cônjuge, e leia-se aqui também companheiro nos moldes da própria Constituição. Vejam o que diz os artigos 122 e 123. Será concedida ao membro da Defensoria Pública licença também sem vencimento para acompanhar o cônjuge eleito para o Congresso Nacional. Aí abordamos aqui quais são os eleitos para o Congresso. Nós temos os deputados federais e nós temos ainda os senadores. Ou mandado servir em outra localidade, se esse cônjuge ou companheiro for servidor público civil ou militar. É possível, então, que haja esse afastamento do cônjuge? É possível conferir essa licença ao membro da Defensoria Pública para acompanhar o cônjuge ou companheiro? Com certeza, mas não tem vencimentos, tá? Essa concessão, ela vai depender de um pedido devidamente instruído, que deverá, se for o caso, ser renovado de 2 em 2 anos, certo? Então lembre-se, tanto para licença em relação aos interesses particulares, seja para afastamento do cônjuge, nós não vamos aqui conferir vencimentos, ok? Bem, não se esqueçam que lá no nosso site eleitoralcombruno.com.br está disponível o nosso curso de 150 questões comentadas e inéditas sobre a legislação específica. Tá? É muito interessante nesta reta final você aí estudar por meio de questões. Quanto à aposentadoria, nós temos que ficar com o pé atrás, porque nós temos o que prevê a Lei Complementar número 6, mas o que está em jogo é a previsão da própria Constituição, que atualizou, né? Nós temos aí a Constituição de 88, bem posterior à Lei Complementar número 6. Então, para o artigo 124 da Lei Complementar número 6, prevê que o membro da Defensoria Pública seria aposentado de forma compulsória aos 70 anos de idade, voluntariamente aos 35 anos de serviço, quando do sexo masculino, e aos 30 anos, quando do feminino, e por invalidez comprovada. No entanto, a Constituição Federal, lá no artigo 40, inciso 1, traz as hipóteses de aposentadoria de invalidez permanente, sendo os proventos proporcionais ao tempo de contribuição, exceto se essa invalidez ocorreu por conta de um acidente em serviço, de uma moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável. A outra hipótese de aposentadoria é de forma compulsória, aos 70 anos de idade, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição. E não se esqueça que nós temos agora uma aposentadoria compulsória aos 75 anos, aplicáveis aos magistrados, aos membros do Ministério Público. 3. Voluntariamente, desde que cumprido o tempo mínimo de 10 anos de efetivo exercício no serviço público e 5 anos no cargo efetivo, em que se dará a aposentadoria.
observando-se as seguintes condições: 60 anos de idade e 35 anos de contribuição se mulher, e 65 anos de idade se homem, e 60 anos de idade se mulher, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição. Então, sobre a aposentadoria, nós temos o que a Lei Complementar número 6 prevê, com o que a própria Constituição prevê. Nós temos que observar, então, o comando da questão para responder esse tipo de questão. Ao meu ver, esse assunto não será cobrado em prova sobre a Lei Complementar número 6 a respeito de aposentadoria, tá? O artigo 125 ainda nos traz a seguinte informação, que a aposentadoria por invalidez ela será concedida a pedido ou decretada de ofício e dependerá, em qualquer caso, de verificação de moléstia que venha determinar, ou que haja determinado, o afastamento contínuo da função por mais de 2 anos. Tá? Então, aqui nós temos a hipótese da aposentadoria por invalidez ocorrendo segundo a Lei Complementar número 6, a pedido ou ela sendo decretada de ofício, sempre analisando a moléstia que ocasionou esta aposentadoria por invalidez, certo? A inspeção de saúde para fins do presente artigo, ou seja, para a verificação da moléstia, pode ser determinada pelo defensor público geral, de forma ex officio, ou mediante proposta do Conselho Superior, tá? Então, veja, há duas situações aqui para a inspeção, determinada pelo chefe, defensor público geral, ou proposta do próprio Conselho Superior. Por fim, o artigo número 126 diz que, para efeito de aposentadoria, o que será computado? O tempo de serviço militar, pela metade, o tempo de serviço em estágio forense instituído pelo Poder Público Estadual e o tempo de serviço público. Aí vem a Constituição Federal, aí vem o Decreto-Lei número 220 de 75, que é objeto dos seus estudos, dizer que para efeito de aposentadoria e disponibilidade, será contado o tempo de serviço federal, estadual ou municipal na administração direta ou indireta. Então, perceba que o inciso 3 do artigo 126, em que prevê tempo de serviço público, o Decreto-Lei 220 amplia, né? Ele diz assim, é o tempo de serviço no âmbito federal, no âmbito estadual, no âmbito municipal, seja na administração direta ou na administração indireta, tá bom? Então, nós fechamos o vídeo de hoje com os artigos 121 ao 126 e nós continuaremos amanhã. Temos mais informações importantes a tratar. Curta esse vídeo e incentive aqui o professor a publicar ainda mais vídeos gratuitos para vocês. Um grande abraço, fiquem com Deus e de olho nas questões. Tchau, tchau.